germinar da luz. Deus criou o céu, o mar e a terra. Deu um rosto à humanidade e apenas esperava o louvor. Mas alguém fugiu, negou o ser, matou o amor. Construiu mundos onde o ter era tudo. Deus não desistiu, o seu sonho é a vida. Por Jesus o Messias, voltei a ser feliz. Quero ser algo de novo, rasgar o tempo e anunciar a esperança e o futuro. Deus está aqui em cada um de nós. Quero ser algo de novo, rasgar o tempo e anunciar a esperança e o futuro. Deus está aqui em cada um de nós. Quero ser algo de novo, rasgar o tempo e anunciar a esperança e o futuro. Deus está aqui em cada um de nós. Quero ser algo de novo, rasgar o tempo e anunciar a esperança e o futuro. Deus está aqui em cada um de nós. Em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus vindo em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que o diga Israel. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ter-nos-iam engolido vivos. As águas ter-nos-iam submergido. A torrente teria passado sobre nós. Então sim, teriam passado sobre nós as águas tumultuosas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presas nos seus dentes. A nossa vida escapou como um pássaro do laço de caçadores. Rompeu-se o laço e nós libertámo-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Leitura do livro do profeta Isaías. Pois assim diz o Altíssimo e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e o novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Da carta pastoral do nosso bispo D. António Couto.
A pandemia pode forçar-nos a um certo distanciamento ou confinamento social, mas é bom sabermos que o Evangelho não está encadeado ou confinado. Podemos e devemos rezar nas nossas casas, nas nossas famílias, pois o nosso Deus é Deus de todas as famílias e o seu louvor pode ecoar de casa em casa, de família em família, de coração em coração. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Como acontece todos os anos, habitualmente no último sábado de setembro, fazemos a apresentação do plano pastoral da nossa Diocese de Lamego. Por isso aqui estamos hoje. Desta vez fazemos-lo não presencialmente para os agentes de pastoral da Diocese, reunidos em assembleia, como de costume, mas em formato digital. Por isso começo por saudar todos aqueles que durante a próxima hora estarão connosco, a assistir em primeira mão a esta exposição, e estendo a mesma saudação a todos os outros que nas próximas horas ou nos próximos dias queiram assistir à mesma apresentação através das páginas de Facebook e YouTube da Diocese, onde ficará disponível. De seguida, vamos dar espaço ao Sr. Bispo para que ele nos possa, como acontece todos os anos, apresentar a sua carta pastoral para o ano 2020-2021. Então, um bom dia para todos os diocesanos da nossa Diocese de Lamego, sobretudo para aqueles que vivem com mais dificuldade, que se encontram nos nossos lares da terceira idade, e para aqueles que eventualmente sejam doentes, e para todos em geral, sobretudo também para os que ativamente se dedicam a espalhar o Evangelho nas paróquias da nossa Diocese de Lamego. Que seja um bom dia, estamos a iniciar um novo ano pastoral e gostaria que todos nós nos envolvêssemos nestas dinâmicas difíceis nos tempos que correm, nos tempos de pandemia. Estivemos para não apresentar um novo programa pastoral para este ano, dado que o ano pastoral que acabou, não acabou ainda, nós não acabamos a nossa programação pastoral. Todavia, achamos que, dado a situação de pandemia que vivemos, era necessário injetar alguma coisa de novo e, por isso, resolvemos fazer uma nova programação pastoral. Dentro dessa programação, insere-se ou abre essa programação uma carta pastoral que eu fui escrevendo nestes últimos tempos e a que pus um título um bocadinho agressivo, porque nós precisamos de injetar esperança nos corações das pessoas, todas, da nossa Diocese e da Igreja e do mundo, nestes tempos difíceis de pandemia. Por isso, o título que abre esta carta pastoral será Abrir e semear sulcos de paz e de esperança. Portanto, abrir e semear é um trabalho, são dois verbos, abrir e semear, sulcos. Os sulcos são aqueles regos que os agricultores fazem para lá colocarem a sua semente, de onde vai brotar o trigo, de onde vai brotar uma árvore, uma planta, qualquer coisa. Sulcos, nós não vamos plantar trigo, nem vamos plantar nenhuma árvore, mas vamos ter de plantar paz e esperança. Esperança, sobretudo, porque estes tempos pandémicos que vivemos necessitam urgentemente que nós vivamos da esperança. Deixem-me contextualizar esta carta. Nós vínhamos de 2 anos dedicados à Igreja. Um primeiro ano, a Igreja chamada e enviada,
a Igreja de Lamego, chamada Enviada, num segundo ano, a Igreja de Lamego em caminho e em comunhão, que era propriamente a Igreja sinodal, que não era tanto fazer coisas na Igreja, mas era ajudar a Igreja a fazer-se. Cada um de nós tem esse contributo de ajudar a Igreja a fazer-se. Todos juntos, não deixando ninguém de lado, não deixando ninguém para trás, todos juntos, faríamos com que a Igreja se fosse fazendo com o contributo, com a voz, com o coração, com as mãos, com os pés, com a sensibilidade de cada um de nós. Portanto, era uma Igreja chamada, amada, saudada e enviada por Jesus Cristo, como Maria também foi chamada, enviada, amada, etc. Também a Igreja era assim. Todavia, estávamos nós neste trabalho, sentados ou a caminhar em grupo, quando fomos atacados pela pandemia. Por esta pandemia caiu sobre nós, que se bateu sobre nós, e grande parte dessa programação caiu, não foi resolvida, e tivemos que alterar a rota da nossa caminhada. Isso significa que nós, todavia, não deixamos de estar com o Senhor no meio de nós. A Igreja, toda a Igreja sabe, eu sei, tu sabes, Ele sabe, nós sabemos todos, que desde os mais pequeninos até os mais velhinhos, que talvez saibam isso ainda melhor, todos sabemos que o Senhor continua no meio de nós, e ainda bem, porque é Ele que guia a nossa vida e que a segura com as suas mãos carinhosas. Portanto, no meio desta pandemia, nós temos que reconhecer isto que já diz o Salmo 124, Tu, Senhor, estás connosco, caminhas connosco e circunda-nos de graça. Bem sabemos que a ciência pode ou não produzir uma vacina, mas sabemos ainda melhor que cada vontade boa pode transformar em arado qualquer espada, semear em cada sulco uma semente, em cada vinco uma mensagem de esperança e talvez na próxima primavera, que está um grito de esperança, e talvez na próxima primavera, quem sabe, se há de levantar de cada sulco um pé de trigo, de cada vinco um pedaço vivo de Evangelho. E é assim que o Salmo nos diz, nos ensina a dizer, se o Senhor não estiver connosco, se o Senhor não tivesse estado connosco, seguramente que nos teria abatido um abismo muito maior sobre nós. Portanto, vamos abrir um sulco e um vinco. Um sulco é para lá colocarmos sementes de esperança. E um vinco é transformar a nossa vida toda numa mensagem de esperança. Um vinco é isto que eu vou fazer. Pego numa página e dobro-a, faço um vinco aqui, suponho que escrevi aqui alguma coisa nesta página, e agora faço um vinco, ainda posso fazer outro, meto num envelope e envio pelo correio. Isto é uma mensagem. Isto é a transformar um conjunto de letras, ou de ideias, ou de imagens, ou de votos, transformar isto em mensagem. A nossa vida tem de ser transformada numa mensagem e, portanto, daí os vincos que façamos nas páginas, que façamos na nossa vida, na vida das nossas comunidades, para que sejam sulcos onde coloquemos sementes de esperança e que sejam vincos que transformemos a nossa vida em vincos, dobremos, para que sejam mensagens e mais mensagens e mais mensagens. Nós somos todos mensageiros. E nestes tempos difíceis compete-nos levar mensagens de esperança a todas as pessoas que formos encontrando. E cada vez a encontramos mais. Portanto, é um grito de esperança, se quiserdes, que eu pretendo que esta carta leve a todos, à nossa Igreja de Lamego, a todas as suas 223 paróquias, seja um grito, e a todas as pessoas, um grito de esperança. E por isso, quem depois for lendo atentamente o texto vai verificando que estes sulcos e estes vincos que a nossa vida deve ter devem ser carregados de sementes ou carregados de mensagens para que a seu tempo deem o seu fruto. Sabendo nós sempre que estamos acompanhados por Deus e que Ele se debruça sobre nós. Deixo aqui uma pequenina mensagem do profeta Isaías, que diz
que Deus, o nosso Deus, que habita na eternidade e na santidade, habita também no meio de nós. Portanto, não habita na santidade e na eternidade e não tem nada a ver connosco. Não tem a ver connosco. Habita também no meio de nós. Está no meio de nós para dar vida e alento, estou a citar, para dar vida e alento e esperança aos pobres e humilhados, aos que não têm espaço nem sequer para respirar. E estamos aqui no meio desta pandemia em que as pessoas muitas vezes, aqueles que são muito afetados, com muitos sintomas, não conseguem nem respirar, para dar vida e alento àqueles que não conseguem nem respirar, aos que não têm espaço nem sequer para respirar, aos que têm o coração despedaçado. Nosso Deus, que habita a eternidade e a santidade, também habita no meio de nós, e é Ele que nos concede esta esperança e gostaria que todos nós a vivêssemos intensamente. Talvez, portanto, as mensagens que nós enviemos, os vínculos que façamos nas páginas e na nossa vida, tenham dentro as mensagens que vêm de Deus. Não é? A palavra de Deus é decisiva para nós. E sabemos que quando estamos cheios de Deus, não é? Quando a nossa vida pode dobrar-se, fazer um vínculo e carregar Deus dentro de si. Quando a nossa vida é assim, seguramente que o mundo também será diferente. O profeta Zacarias acrescenta aqui uma coisa que eu vou citar também. Naqueles dias, diz o profeta Zacarias, naqueles dias 10 homens de todas as línguas que se falam entre as nações agarrar-se-ão a um judeu pela orla do seu manto. Agarrarão a orla do manto de um judeu, notem bem, de um judeu, e dirão: nós queremos ir convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Esta é que é a razão da nossa vida verdadeira. Se Deus está comigo, as pessoas vão querer agarrar-se à orla do meu manto, ou à minha vida, ou seja o que for, onde querer agarrar-se, ainda que a pandemia agora não nos deixe agarrar muito. Mas seguramente que quando as pessoas reconhecem que Deus está comigo, que Deus está connosco, as pessoas vão procurar seguir a orla do manto dessa pessoa que está habitada por Deus, que está dobrada, e que Deus habita essa pessoa. Em termos práticos e concretos, estão todos a ver aquela mulher de Lucas 8, do Evangelho de Lucas 8, aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue e que não queria que ninguém se apercebesse. Estava lá Jesus e foi por trás e agarrou a orla do manto de Jesus. Ficou curada neste dia. Aí está um judeu, em quem se via claramente que Deus estava. Ele, de resto, é Deus. Que Deus estava. E então vamos nós agarrar-nos à orla do seu manto, porque Ele representa a cura, a esperança para todos nós. Mas quando falamos de esperança, temos de olhar para uma figura bíblica que é inultrapassável nesse sentido, que é Jeremias. E então tenho aqui um título, vamos ver um título na carta que é Do Lado de Cada Meia-Noite. Portanto, à noite tem um vértice que é a meia-noite. Nós podemos estar ainda do lado de lá da meia-noite e, portanto, ainda vamos a caminho da meia-noite, mas podemos estar já do lado de cada meia-noite. E isso é importante porque quer dizer que a aurora há de vir aí mais dia menos dia. De facto, o texto de Jeremias diz: eis que os faço vir do país da meia-noite. Aqueles que foram exilados, que partiram para o exílio, eis que os faço vir do país da meia-noite. O país da meia-noite é o país do norte, mas é o país da meia-noite. E, portanto, já estamos do lado de cada meia-noite. E isso é um grito de esperança para nós. Partiram para o exílio. Jeremias não partiu para o exílio, mas viu partir aqueles exilados, viu aquelas lágrimas, viu aquela dor, viu o choro de Raquel, que chora os seus filhos, que chora e continua a chorar ainda hoje porque eles já não existem, mas vê também a voz de Deus metida ali, no meio da voz chorosa, das nossas vozes chorosas. Eu leio o texto talvez na íntegra para se aperceberem da dinâmica bela da voz de Deus que se mete no meio das nossas vozes e das nossas lágrimas. Levanta-se uma voz de Ramá,
O texto é de Jeremias 31. Levanta-se uma voz de Ramá, lamentação, lágrimas amargas. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Mas assim diz o Senhor. Portanto, Deus mete-se aqui no meio da nossa dor, das nossas lágrimas. Mas assim diz o Senhor, que cesse o teu pranto. Portanto, que cesse o teu pranto, nada mais de lágrimas. E cessem também as lágrimas dos teus olhos, pois há consolação para a tua dor. Os teus filhos regressam do país do inimigo. Eis que os faço vir do país da meia-noite. Reúno-os dos confins da terra. O cego e o aleijado, a mulher grávida e a que dá à luz, todos juntos, uma grande multidão que regressa. Regressam com as suas lágrimas. Notem que não deixa de haver lágrimas. Mas há aqui uma grande sobreposição. Regressam com as suas lágrimas, com os seus lamentos. Conduzi-los-ei às torrentes de água por um caminho reto, sem qualquer obstáculo. Isto é, há aqui duas coisas sobrepostas. É, por um lado, as lágrimas e as dores de quem vai para o exílio, né? E de quem sofre neste mundo. É o vale das lágrimas, de que nós falávamos na Salve Rainha. Por um lado, há essa realidade e que vai continuar a existir, e nós sabemos que vai continuar a existir esse vale de lágrimas, mas sobre esse vale de lágrimas vem sobrepor-se a palavra de Deus que diz: cessem as tuas lágrimas, porque há consolação para ti. É esta verdade, é esta sobreposição que é a esperança. A esperança não brota de forma aérea, não cai aos trambolhões do céu. A esperança brota das nossas lágrimas, aí está, dos nossos regos que nós vamos semear, dos sulcos que vamos semear com as sementes. E o Salmo diz que quem vai semear vai a chorar, carregado com o saco das sementes, mas depois vem a sorrir, já carregado com os molhos de espigas. São essas duas coisas sobrepostas. Não se pode isolar uma da outra. Não é uma e depois vem a outra. São as duas sobrepostas. São as nossas lágrimas e ao mesmo tempo a mão carinhosa de Deus que passa pelo nosso rosto e que o incendeia e traz um rumo novo, carregado de esperança. Como quem diz, que cessem as tuas lágrimas, porque há esperança onde tu não a vês. Vem misturar-se a estas vozes a voz de Deus, a estas vozes lacrimadas a voz de Deus, carregada de luz e de esperança. E é assim que é possível, é assim que é legível a convergência do regresso com o ingresso no exílio. Partem para o exílio, mas, por assim dizer, já estão a regressar ao mesmo tempo do exílio. Uma convergência ou uma sobreposição. Do mesmo modo que é possível e legível ver Jeremias conduzido sempre pela mão de Deus e pelo olhar atento de Deus a arrancar da lama uma flor de amendoeira. A imagem é a mesma. E Jeremias vive disto. Ele vive uma vida dorida. Vive no vale das lágrimas, mas todavia já vê sempre aí, vê e sente a mão de Deus que o arranca desse vale de lágrimas. Já se sabe que Jeremias não vai para o exílio, mas vai partir para outro exílio, para o Egito, porque é para lá levado pelos seus inimigos, que quando veem as coisas mal paradas, e para evitar o castigo da Babilónia, fogem para o Egito e levam consigo Jeremias, que por lá terá morrido. Terá morrido no Egito, no esquecimento e no abandono, engolido pelas dunas do deserto, envolto no seu manto de lágrimas e de esperança. Ao mesmo tempo de esperança. Sim, Jeremias é um dos maiores cantores da esperança. Não a vai buscar a vãs promessas político-militares, sociais ou económicas. Arranca da tormenta que o habita. Portanto, as duas coisas são possíveis. O mundo em que estamos, a dor que caiu sobre nós, arranca a esperança da tormenta que o habita e partilha essa esperança apenas com aqueles que, como ele, experimentam a amargura do sofrimento e comem o pão das lágrimas. Os pobres e os abandonados, os deserdados e os famintos, os tais que habitam o vale das lágrimas ou os sulcos desta terra. Os deserdados e os famintos, os deportados, os que morrem no deserto e que
que velam nos seus túmulos. A imagem é muito bela. Que velam nos seus túmulos sulcos semeados de lágrimas e de flores e que um dia darão o seu fruto. Esta é a vida de Jeremias. E este é o convite muito vincado, a mensagem muito vincada que salta fora da sua vida, que foi uma vida difícil, uma vida de extrema solidão, uma vida dorida, mas todavia uma vida carregada de esperança, que rebenta de esperança. Mesmo quando aparentemente já não se vê nada, Jeremias descobre que é habitado por uma esperança a que ele não pode resistir. E portanto, mesmo dos sulcos, mesmo daquele vale de lágrimas, mesmo daquela cova, daqueles túmulos onde a nossa vida cai, daí e em sobreposição estão as nossas lágrimas, as nossas dores, mas está também a esperança que há de florir desses sulcos, semeados pelas nossas lágrimas e pelas nossas dores. Portanto, nada de desanimar no meio desta pandemia. Deixem-me, cito aqui umas palavras enormes, imensas, de um grande pensador alemão que já faleceu, Ernst Bloch, que no meio, a sua grande obra é sobre a esperança, o princípio de esperança. No meio dessa obra imensa, cita coisas como estas. Ele é um grande leitor de Jeremias. E lendo Jeremias, ele tira fora estas palavras. Ainda não é noite o dia inteiro. Ainda há uma manhã para cada noite. De facto, na vida de Jeremias, o tal que chegou ao cume à meia-noite, mas que já está do outro lado da meia-noite, e isso é que é extremamente interessante, esta página em carne viva, que é o próprio Jeremias e que é a sua mensagem, com a esperança a despontar das lágrimas, termina com uma confissão intensa de Jeremias. Isto aqui, se calhar, tenho de ler mesmo. Neste ponto, diz Jeremias, e continuamos sempre no capítulo 31, neste ponto, acordei e abri os olhos. Doce tinha sido o meu sono. Isto é, tinha dormido serenamente. Sono e sonho ao mesmo tempo. Confissão comovente e desconcertante. Em Jeremias, a alegria é real. Notem bem isto. Em Jeremias, a alegria é real. Mas parece nunca ter sido senão um sonho. Isto é, nunca ele a viveu no presente. Parece nunca ter sido senão um sonho. É a alegria de amanhã, de depois de amanhã, daquele amanhã que Jeremias nunca conheceu, de que nunca vislumbrou sequer o alvorecer. Mas Jeremias sabia que, embora fosse ainda noite, a aurora tinha de aparecer, porque já tinha ficado para trás a meia-noite. Isto é um motor vivo que leva Jeremias a avançar na sua vida. Trata-se, portanto, não de um sonho noturno, em que venha à tona secretos desejos antigos, como nós às vezes temos, expostos à interpretação. Podemos depois querer interpretar o que é que esses sonhos que têm a ver com a nossa vida passada podem ter a ver. Não se trata de os interpretar, não se trata de interpretação, trata-se de elaboração. Estes sonhos têm de ser elaborados. Estes sonhos de amanhã, de depois da manhã, têm de ser elaborados, postos para a elaboração. Talvez o verdadeiro Gênesis não esteja no princípio, mas no fim, conforme as repetidas mensagens performativas, isto é, que transformam a vida, que Deus nos manda e que atravessam a Escritura, prometendo e desenhando já novos céus e nova terra. Portanto, já não é a criação dos céus e da terra lá no princípio, mas vem aí novos céus e nova terra. O Gênesis já foi, mas o Gênesis é agora, o Gênesis vai ser. É esta também a dinâmica que envolve os sonhos de Jeremias. Significa isto que, embora estejamos ainda no meio da noite desta pandemia, não nos é permitido falar de catástrofe e, portanto, de baixar os braços. Uma catástrofe. Não podemos fazer nada. Não nos é permitido falar de catástrofe. Significa mais ainda que não podem as coisas continuar como estão, a que chamam novo normal.
nem sequer simplesmente voltar ao como estavam antes, a que chamam normal. Isso sim, um tal regresso, um simples regresso, é que seria a verdadeira catástrofe. Como acertadamente refere Walter Benjamin, noutro contexto igualmente difícil da Segunda Guerra Mundial. Isto é, voltar simplesmente ao que era antes é pouco, é catastrófico. Nós temos de voltar ao mundo novo. Não é voltar ao antes, ainda que o antes agora nos pareça que era bom. Temos de voltar ao mundo carregado de esperança e com outras perspectivas novas. Portanto, voltar apenas atrás, isto é que é uma catástrofe. Portanto, temos de ser habitantes de uma esperança grande e não gente resignada a coisas meramente normais. Às vezes já nos ficamos contentes com o normal. Nós temos de ser habitantes de uma esperança grande. Não podemos ficar resignados a coisas meramente normais, daquelas que se compram e se vendem. Não basta mudar o quadro. Temos um quadro numa parede. Não basta mudar o quadro, mantendo sempre o mesmo prego. É mesmo preciso mudar também o prego e talvez também a parede. É isto que é sonhar para a frente. A alegria de amanhã, de depois de amanhã, a esperança de amanhã, de depois de amanhã. É isto que é sonhar para a frente. Para usar a linguagem de Jeremias, lida por Ernst Bloch. Portanto, nós temos de ser sonhadores para a frente. Somos filhos de Deus. Deus acompanha os seus filhos no meio desta pandemia, ou no meio desta alegria, ou no meio desta festa, no meio da vida deste mundo, no meio dos nossos vales de lágrimas, que todos os conhecemos. No meio disto, Deus acompanha os seus filhos e, por isso, sonhar para a frente é aquilo que nós devemos fazer. Tudo somado e concentrado. Temos, portanto, agora uma missão essencial. E é para aí que caminha esta carta. Uma missão essencial que não é fazer muitas coisas, mas é ajudar a Igreja a fazer-se. Não é fazer muitas coisas na Igreja, é ajudar a Igreja a fazer-se. Uma missão paradigmática e não apenas programática. Podemos fazer muitos programas com muitas coisas, muitas tarefas, executámos-las todas e no fim dizemos cumprimos a nossa missão. A missão é esta esperança, esta alegria que deve tomar conta de mim, deve transformar a minha vida e é a partir desta transformação, sem eu ter já à partida posto aqui muitas coisas no papel, dizer vamos fazer isto, é esta dinâmica que vai de facto abrir coisas novas nas nossas comunidades e na vida de cada um de nós. Portanto, é para essa missão essencial, paradigmática, de uma Igreja a fazer-se, e não meramente programática, que são as coisas que nós programamos fazer, para isso que eu vos apelo a todos, a mim próprio e a todos, que sejamos vivos, que tenhamos dentro vincos cheios de mensagens, sulcos cheios de sementes, e que a nossa vida avance nesse sentido, deixando as sementes germinar, deixando as mensagens encher-nos de alegria e de esperança. Portanto, tudo somado, também gostaria que a nossa Diocese, dado que esta pandemia muitas vezes nos impede de estar juntos, fisicamente juntos, ou se quisermos presencialmente, impede-nos muitas vezes disto, mas podemos sempre apelar que esta esperança que me habita, que te habita, que habita cada um de nós, esta alegria que vem de Deus e que eu começo a fazer vincos na minha vida e nas páginas da minha vida e sulcos para semear estas sementes de alegria e de esperança, podem habitar e ver-se casa a casa, família a família, rosto a rosto, coração a coração. É isto que eu queria também que nós desenhássemos. Casa a casa, família a família, rosto a rosto, coração a coração. Nós podemos sempre rezar nas nossas casas. Podemos sempre rezar nas nossas casas, nas nossas famílias, porque Deus é Deus de todas as famílias. Acho muito interessante o Salmo 118, onde se diz: diga à casa de Israel, o seu amor é para sempre. E depois acrescenta: e diga à casa de Arão, o seu amor é para sempre. Digam os que temem o Senhor, o seu amor é para sempre. Aqui está o amor e o louvor de Deus
a sair pelas chaminés das nossas casas. Hoje os chaminés já não deitam fumo nenhum, dado enfim, o progresso que as coisas levam, e nós já não usamos lume verdadeiro, mas antigamente as chaminés fumegavam todas, não é? Tudo a fumegar. A gente sabia que ali estava alguém a cozinhar. Depois, das nossas casas pode fumegar o louvor a Deus, o amor de Deus, pode fumegar, mas é preciso que todos nós nos empenhemos, os pais, os filhos, toda a família se empenha em desenhar novas maneiras de fazer, dado que muitas vezes não nos será possível estar juntos. Portanto, vamos ter de construir uma nova maneira de estar. Não é preciso paredes, não é preciso pedras. Reclamo aqui outra vez a primeira catedral da Igreja Nascente, que vem no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que refere com muita calma que essa primeira catedral não era uma catedral imponente, de pedra, espetacular, mas estava assente em 4 colunas, não de pedra. E as 4 colunas eram a escuta da Palavra de Deus, primeira coluna, não é pedra. A segunda, a comunhão fraterna, também não é de pedra. Terceira, a fração de pão, também não é de pedra, mas é de pão. E a quarta era a oração. São as 4 colunas que sustentam a primeira catedral da Igreja Nascente. Portanto, nós podemos viver nas nossas famílias, podemos tecer laços relacionais novos uns com os outros e também frequentar as nossas igrejas sempre que possível, mas podemos fazer com que dentro de nós germine sempre esta esperança e esta alegria e este amor de Deus que dedica sempre amorosamente aos seus filhos, e deixar que ele se expanda, que ele cresça, que ele se reproduza cada vez mais. E deixo no final uma nota para podermos rezar também. Podemos rezar também em casa, podemos rezar no caminho, podemos rezar em qualquer circunstância. Há aquela belíssima oração feita para as horas, que o povo de Deus aprecia muito e que já vem de tempos muito antigos, que é o Ângelus, chamado Ângelus, ou as Ave-Marias. O anjo do Senhor anunciou Maria, eis a serva do Senhor, o Verbo fez carne. Isso disse de manhã, disse ao meio-dia, disse à tardinha, quando os sinos tocam, anunciando estas orações. São maneiras de nós enchermos o tempo. Gostaria que nós enchêssemos a nossa vida e que enchêssemos o tempo de louvor, de oração e de amor, de esperança e de alegria que nos vem de Deus. Indo à igreja quando é possível, quando não for possível, sabemos que Ele arde na mesma no meu coração e eu devo transmiti-lo como mensagem desde o vínculo da minha vida aos meus irmãos. Cito outras orações, como a Salve Rainha, que foi escrita por um monge beneditino muito doente e que viveu em tempos de pandemia, como nós vivemos hoje, e escreveu aí a Salve Rainha, para estar lá aquele vale de lágrimas, também. A Salve Rainha é uma belíssima oração para tempos difíceis e é dirigida a Maria. Deixo aqui também e, finalmente, deixo uma nova saudação a todos os meus irmãos e irmãs espalhados por este céu maravilhoso da nossa Diocese de Lamego e debaixo deste céu maravilhoso da nossa Diocese de Lamego, para que nós sintamos que não estamos sós. Deus acompanha-nos, caminha connosco, está atento às nossas dores e faz com que a esperança brote do meio das nossas dores. Também brote do meio dos nossos túmulos. Não queria aqui deixar passar esta oportunidade sem recordar todos os irmãos e irmãs que faleceram vítimas desta pandemia da Covid-19 e lembrar que a sua vida não caiu num buraco. Não caiu num buraco, mas caiu num sulco, como uma semente, e que vai dar o seu fruto. E Deus toma conta dessas vidas e há de, com certeza, ensinar-nos também a nós a viver dessa maneira e carregar cada vez mais as baterias da nossa vida de alegria e de esperança. É um ano cheio de vitalidade e de dinamismos novos para todos nós. É o que desejo a todos. Este é um ano carregado de novidades. Primeiro porque é um ano novo e só por isso já é novidade.
E depois, porque é um ano de esperança, carregado de esperanças. É assim que o nosso Bispo o caracteriza na carta pastoral que nos dirige este ano. Em Lamego, como em todas as dioceses, foge-nos a segurança de anos anteriores, onde, com pragmatismo, acerto cronológico e com certeza geográfica, podíamos delinear um leque de ações para conjuntos mais ou menos alargados de pessoas, em lugares previamente definidos e com objetivos pormenorizadamente traçados. Porque isso nos falha, impõe-se-nos outros desafios. Destacamos 7 pontos que pretendem ser a forma de realização do nosso plano pastoral. Primeiro, a flagrante oportunidade de reinventar formas de fazer passar e chegar o Evangelho a todos. Segundo lugar, para dar espaço à criatividade de cada pároco e de cada paróquia para repropor Jesus Cristo. Terceiro ponto, todas as apostas e propostas terão de ser pensadas e realizadas a uma escala menor. A nível paroquial, uma vez que a comunidade já se reúne desde há alguns meses a esta parte para as celebrações litúrgicas. A nível familiar, já que dentro das nossas casas não precisamos de manter o distanciamento físico de segurança. E a nível pessoal, porque temos agora o tempo que antes nos faltava. Quarto ponto, para os mais jovens, as propostas são mais arrojadas, porque têm, por um lado, uma maior facilidade e gosto de acesso às plataformas digitais e, por outro lado, porque se avizinha a passos largos a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e é preciso prepará-la. Quinto ponto, para os mais idosos, os meios terão de ser os mais tradicionais e as fórmulas as de antigamente, como nos propõe D. António Couto no final da sua carta. Sexto ponto, para cada mês e para cada tempo forte, vai a proposta de um tema e de um slogan, fundamentados com trechos da carta do Bispo diocesano, que devem ser aproveitados para os diferentes momentos da vida comunitária ou familiar. Sétimo e último ponto, é esta uma oportunidade única para a pastoral do tu a tu, que o Papa tanto tem pedido e que o nosso Bispo volta a insistir uma vez mais este ano. Como escutávamos na reflexão da oração inicial, retirada da carta pastoral, a pandemia pode distanciar-nos e confinar-nos, mas o Evangelho não está preso, nem consegue fechar-se. Na carta que nos dirige, o nosso Bispo semeia nos sulcos da nossa alma uma mensagem de esperança e premedita uma primavera florida de paz e de Evangelho nos vincos da nossa vida. Isto porque Deus continua conosco e, como ao seu povo, nunca nos abandona. Como tal, tão ou mais urgente do que nos conhecermos a nós mesmos, urge conhecê-lo a Ele. Porque, apesar das muitas dificuldades pandémicas, como o nosso Bispo refere, citando na sua carta pastoral, ainda não há noite todo o dia, ainda há uma manhã de luz para cada noite de escuridão. E porque tudo é dele e para ele, construamos-lhe templos de tempo. Em vez de santuários físicos que ocupam o espaço, ergamos templos espirituais que deem sentido e significado ao tempo que ocupa o nosso coração. Fica-nos assim proposto
um plano mais aberto à criatividade e à diversidade. Um plano sem fronteiras nem orientações restritivas. Um plano essencialmente ao saber e ao sabor de Deus. Daremos de seguida espaço e voz a 2 dos departamentos da nossa pastoral diocesana que terão, durante este ano, um papel mais preponderante na ação eclesial. Primeiro terá voz a doutora Isabel, da Cáritas Diocesana, e de seguida falará o padre Luís Rafael, do Departamento da Pastoral dos Jovens da Diocese de Lamego. Bom ano pastoral para todos. Bom dia, eu sou a Presidente da Cáritas Diocesana de Lamego. Represento a Diocese toda no âmbito social-caritativo e no âmbito da pastoral social. O nosso trabalho tem sido de apoio aos social-caritativos, aos vários grupos que existem na Diocese, nas várias paróquias, e trabalhamos em articulação com os senhores padres. Neste momento, face à situação que estamos a viver, temos feito alguns atendimentos aqui ao nível da Cáritas, de pessoas que têm aparecido devido aos problemas que estão a enfrentar, económicos. No entanto, vislumbra-se um futuro não muito risonho, sobretudo este ano, dado que as previsões apontam para o aumento da pandemia e, fruto disso, também os problemas económicos, não tanto em termos monetários, mas estão a aparecer em termos alimentares. Temos tido muita procura de alimentos, pedidos de alimentos, porque as pessoas, o pouco que têm é para pagar as contas e sentem depois as outras necessidades, nomeadamente bens alimentares. Nesse aspecto, felizmente, tivemos um supermercado a nível nacional, daquela marca Dia, que nos forneceu muitos alimentos que temos aí guardados. Já demos alguns, já partilhamos e informamos os meus padres sempre que necessitarem de o fazer, que nos procurem. Outra coisa que vai acontecer este ano será, ao nível das campanhas, só vamos ter os 10 milhões de estrelas, não vamos ter mais nada, porque, aliás, a Semana Cáritas já está cancelada mesmo. Só teremos 10 milhões de estrelas, uma forma de também angariarmos algumas verbas, porque neste momento elas são escassas. Também um trabalho que tem sido feito, tem sido a articulação com as várias instituições a nível local. Isso tem sido muito frutuoso, porque estamos a trabalhar com a Câmara, com a Santa Casa, com os grupos sociocaritativos e isso ajuda muito entre nós todos e apoiamos para evitar que as pessoas andem nos lugares todos. E assim partilhamos as informações e tem sido uma grande ajuda. Também lembrava que está a decorrer um peditório a nível nacional no âmbito dos multibancos, os Heróis do Lar, que a Cáritas Portuguesa lançou. Fizemos uma reunião há pouco tempo sobre isso e é uma ajuda. Portanto, se as pessoas puderem colaborar com esses donativos, é só ir a um multibanco que está lá registado. Esse trabalho com a Cáritas Portuguesa também tem sido bastante profícuo, dado que, embora as reuniões sejam online, mesmo durante a pandemia estivemos sempre em contacto uns com os outros e com as outras Cáritas diocesanas. E isso tem-nos ajudado muito a partilhar ideias, a partilhar angústias e as angústias que neste momento temos, porque o que se avizinha não vai ser bom. Portanto,
esperemos a colaboração de todos e, nomeadamente, faço um apelo aos senhores padres que sempre que quiserem entrem em contacto connosco para assim discutirmos a possibilidade de ajudar quem precisa. E um bom ano para todos. Muito bom dia a todos. Estamos a iniciar este novo ano pastoral. E para nós, Departamento Diocesano da Pastoral de Jovens, é o início de uma etapa muito, muito especial. Estamos a começar a caminhar de maneira mais a sério rumo à nossa Jornada Mundial da Juventude. Era para ser em 2022, por causa da pandemia, até isso mudou e será, se Deus quiser, em 2023. Mudou isso e mudaram umas quantas coisas. Até tivemos que criar uma atividade chamada Hope at Home, Esperança em Casa. Esperança essa que vai continuar ao longo deste ano, na linha daquilo que o nosso Bispo propõe na sua carta pastoral. Uma esperança que nos levanta, tal como dizem os temas destes anos da Pastoral Juvenil. Este ano será um tema retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. Levanta-te, eu te constituo testemunha daquilo que viste. Para nos orientar, teremos 3 linhas. Em primeiro lugar, a Jornada Mundial da Juventude, para a qual olharemos então de maneira mais profunda e mais intensa. Em segundo lugar, a exortação apostólica Cristo Vive, que durante o ano passado foi o nosso guião, que foi sempre à nossa frente e que fez com que levássemos esta mensagem do Papa Francisco a todos os jovens da nossa Diocese e que agora temos de continuar a implementar e tem de estar presente em tudo aquilo que fazemos, seja de maneira mais direta ou mais indireta. E em terceiro lugar, dizer também que vamos continuar a promover algumas atividades daquelas que já eram habituais. A nossa Jornada Diocesana da Juventude, o nosso Festival Diocesano da Canção e tantas outras atividades. Ao olharem para o nosso plano, vão encontrar várias coisas e algumas delas repetidas. Vamos querer assinalar convosco aqui 2. Uma delas chamada Paragem 23. É uma oportunidade para rezar. Queremos que no dia 23 de cada mês alguma comunidade na nossa Diocese se encontre para rezar pela Jornada Mundial da Juventude. Sabemos que às vezes vai calhar ao fim de semana, outras vezes vai calhar durante a semana. E durante a semana, muitos dos nossos jovens estão ou a trabalhar ou a estudar fora da nossa região. Mas isso não pode ser justificação para não rezar. Queremos que toda a gente esteja envolvida. Sejam os velhinhos, sejam as crianças, sejam os adultos, juntamente com os jovens, muitos ou poucos, que no dia 23 de cada mês se juntem para rezar, seja num local marcado no nosso calendário, seja em qualquer outro lugar da Diocese. Somos todos convidados a rezar no dia 23 de cada mês. Em segundo lugar, dizer também que vão encontrar uma atividade chamada Rise Up. Constitui o itinerário lançado a nível nacional como preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Sairá dentro de poucos dias e sabemos que o ideal é que cada comunidade, cada grupo de jovens procure pegar nesse itinerário e aplicá-lo na sua realidade, vivê-lo, rezá-lo e poder assim preparar-se pouco a pouco para a Jornada Mundial da Juventude. No entanto, também tendo a noção que isso nem sempre será fácil para todos os grupos e que há jovens que estão envolvidos em estruturas como grupos corais, grupos de acólitos ou tantos movimentos, seria às vezes difícil viver este itinerário de maneira seguida. E não queremos que ninguém sinta que está a ficar para trás ou que a caminhada é feita por uns e não por outros. Por isso, quem não o conseguir fazer nos seus grupos ou então até sozinho, que não é nada ideal, poderá fazê-lo todos os meses connosco ou presencialmente naquilo que vão sendo as nossas atividades, se puderem realizar, ou então numa versão online. Essa mensagem chegará e a caminhada ficará assim disponível para todos. E todos poderemos continuar a preparar-nos de maneira mais comprometida e também mais profunda para esta grande atividade que vai marcar a Igreja Portuguesa e que vai marcar também, certamente, a nossa Diocese. Sim, porque também nós iremos acolher aqui
jovens de todo o mundo e que nos ajudarão a renovar esta fé e a viver isto muito mais a sério, porque Cristo também está vivo. Haveria certamente um conjunto de atividades a enumerar, mas estão todas nos planos, não vamos agora dizê-las. Saibamos então, neste mundo de mudança, ser todos sinal de esperança. Bom ano para todos. Nos sulcos abertos na terra lavrada, cai uma semente mansa carregada de esperança. Talvez, na próxima primavera, um pé de trigo se levante e cante. Bom dia, meu amigo. Na página em branco, pôs umas palavras, os sorrisos, os sonhos e a missão. A ternura de um Deus que quis precisar da minha mão. O vinco na página, uma dobra, transforma as palavras em mensagem que a aragem do Espírito que fará chegar a ti. Evangelização, missão coração a coração. Abres a página dobrada sobre o vinco. As palavras saltarão para o teu seio, para o teu regaço, para o teu rosto, para o teu sorriso, para a tua mão. Estão vivas as palavras, meu irmão, estão vivas. Acordam quando tu as lês, todos os dias, quando desdobras a página, o coração, onde dormem suavemente enternecidas. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, não deixes para amanhã a beleza dos teus passos sobre os montes. Vive em missão, rasga horizontes. Igreja de todos mais, corpo de Cristo em comunhão, na diocese sem também, povo de Deus em missão, Igreja de todos mais, corpo de Cristo em comunhão, na diocese se também, povo de Deus em missão, convocados por Jesus, trabalhemos em unidade, pois só na união reluz o amor que vem da Trindade. Igreja de todos mais, corpo de Cristo em